Olá, esse é mais um episódio do nosso podcast e hoje eu tô aqui com Fabiano Souza. Fabiano é um pequeno produtor rural da comunidade de Macaúba de Baixo, lá dos Vieiras. E eu tive o prazer de conhecer ele em uma reunião de conselho comunitário. Achei super interessante o trabalho dele. Ele também tem um canal no YouTube, chama Roça Top, com informações muito relevantes, principalmente para quem está no meio rural. Fabiano, se apresente para nós, por favor. Então, Maria, é um prazer estar aqui, né? Deu um trabalhinho para a gente estar conciliando, mas graças a Deus hoje deu certo. Estamos em plena colheita, né? Estamos fazendo a colheita de café, então hoje deu certo a gente estar tirando esse horário e estar passando aqui. Sou produtor pequeno, né? Venho de família de produtores também, pequeno, né? Quem tem pequenas áreas. E estamos lá, desenvolvendo diversas culturas lá na nossa propriedade, né? Tenta diversificar um pouquinho. Estamos aí para fazer esse bate-papo hoje, né? Coisa boa, Fabiano. Primeiramente, muito obrigada. Fiquei muito feliz que você aceitou esse convite, resolveu compartilhar com a gente aqui um pouquinho dessa experiência. Hoje a gente está aqui para ouvir das suas vivências. Conta para nós como que começou. Já nasceu na roça, nasceu na fazenda, pelo cultivo. É da cidade? Enfim. Assim, a gente já vem, minha família toda de lá, né? Então, assim, da região mesmo, praticamente. Então, eu venho desde criança, né? Tem aquelas raízes, né? A gente vem desde lá. E desse tempo eu vim estudando, vim para a cidade um pouquinho, fiquei um tempo aqui, cheguei a morar na cidade por um certo período, né? Trabalhei aqui, acho que em farmácia, trabalhei um certo tempo em farmácia e depois disso daí resolvi conhecer minha esposa, a gente casou e resolvi voltar para a roça, porque eu via que lá tinha mais oportunidade do que aqui. Coisa boa, eu fico feliz, né? Que você é uma pessoa que não nega as origens e honra realmente esse trabalho do campo. Você trabalha hoje com agricultura familiar, né? Acho que a sua família toda está envolvida ali no cultivo. A sua esposa está na família também? A minha família praticamente quase toda trabalha. Leite, maracujá, café, cada um tá num cantinho, mas cada um mexe com um tipo de coisa. A minha esposa, ela é servidora pública, né? Ela trabalha na prefeitura. Professora. Coisa boa. Bom, mas quais culturas que você produz? Produz maracujá? Eu vi um vídeo no Roça Top você falando da produção de tomate. Isso, que lá é praticamente para o consumo próprio, né? De casa, né? Que a gente planta. Mas assim, lá eu tinha, como se diz, meu produto principal lá que eu trabalhava era o café. Aí, em 2010 que eu fui para lá, né? Foi quando eu fui daqui para lá, eu comecei pequenas áreas de maracujá. Com o passar do tempo, fui aumentando. É um negócio interessante, principalmente para quem tem pequenas áreas, né? Porque é uma cultura que desenvolve ela em pequenos espaços, na verdade. 1 hectare dá muito serviço. Você precisa de uma pessoa a duas, praticamente direto, né? O tomate, então, e a hortaliça, então, que você tem lá é basicamente para subsistência, né? Para consumo. Próprio, e aí o maracujá você entrega aqui na cidade, você tem alguns clientes aqui, né? Supermercado. Isso. O maracujá eu trago aqui, eu tenho uma mercearia que pega comigo, um sacolão, uma pequena parte, 30 quilos eu trago para eles, uma saca, mas assim, o meu cultivo é destinado à indústria, sabe? Eu mando para Maguari. Gente, pra fazer suco. Com certeza, então, eu já consumi o maracujá que você plantou. Isso. Coisa boa. E eu venho do cultivo desde 2010, sempre plantando. Um ano você arranca, durante 2 anos, tira aquilo ali e renova novamente a lavoura. E você tem alguém que te ajuda lá? Como é que é para você achar mão de obra? Existe dificuldade? O pessoal tá familiarizado? Porque eu confesso para você, aqui em Patrocínio, né, a gente bate muito na tecla do café, da produção de leite, né, que são os cultivos mais tradicionais. Mas quando fala nessa diversificação, você precisa ter muito conhecimento também, né, até para não perder seu investimento. E precisa de pessoas que sejam qualificadas, né, que estejam ali trabalhando juntos. Senão você tem que, como se diz, dominar todas as etapas do processo da produção. E como é que funciona isso lá? Então, lá na verdade, eu comecei com café, depois fui para o maracujá e com o passar do tempo, vendo a necessidade de estar aumentando a diversificação de renda, na verdade, né? Então, eu migrei um pouco, eu plantei também cabutiá, também trabalho com o turno cabutiá lá também, que é para venda, né? É o outro esse aí também é venda, na verdade, não é para consumo próprio. E com o passar do tempo, o que a gente vai? Eu sou técnico em cafeicultura, né? Então, a gente tem um conhecimento certo
na área técnica de café, mas isso aí também ajuda, né? Sobre manejo de solo, essas coisas, praga, doença, e o restante você vai adquirindo com o passar do tempo, né? Conhecimento próprio. Eu imagino Estudando. que o básico da agricultura você consegue aplicar a todas as culturas, Sim. né? E depois você especifica para o café. E tocando no assunto do café, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre, eu tive olhando seus vídeos lá, teve um que você falou que você teve que passar a trincha, né? E aí eu vi Sim. que vocês foram afetados pela geada. Aqui em Patrocínio, eu acredito que foi um fenômeno endêmico, né? Nossa região foi muito afetada. Quando a gente olha a nível estadual, a gente vê que, em termos de Minas Gerais, né? Infelizmente, essa representação das geadas aqui foi menor. E eu falo isso porque a gente que é cafeicultor, a gente sabe que seria muito mais fácil renegociar, né? Inclusive os contratos futuros, né? Não sei se você já tinha alguma coisa travada aí. Eu falo porque Pior lá em tem. casa a gente tinha. Então Pior foi. que tem. E foi muito difícil, né? Tá sendo difícil, a gente tá contando com o apoio aqui das cooperativas, mas a nível, e quando a gente fala a nível nacional, então, a geada foi assim, uma coisa que não teve tanta representação. Então, ninguém vai falar, foi, como se diz, um evento de força maior, enfim, não vai ter, como se diz, essa flexibilidade tão grande quanto a gente esperava e, de certa forma, necessita, né? Mas eu falo porque nós fomos atingidos também e a gente sentiu um pouco assim, essa ausência de políticas para a gente contingenciar os efeitos e os estragos causados pela geada, né? Até porque aqui dentro de Patrocínio a gente viveu aquilo que a gente nunca tinha visto antes. Pelo menos lá na nossa fazenda ali na região da Catiara, né? Eu até estava comentando com você que era uma área muito mais alta, né? E assim, foi atingida da mesma forma que as áreas baixas, né? Então, foi uma surpresa infeliz. E como que isso afetou vocês? Então, a gente vê, igual a gente conversou um tempinho atrás lá, pelo menos para mim lá, eu tinha áreas que eu falava, é impossível cair geada numa área dessa. E caiu, queimou. Inclusive é um dos vídeos que eu tenho no canal lá. Uma das áreas que eu tinha, que era uma área um pouco mais baixa, perdi, né? Fui totalmente perdido aí, tive que passar a trincha, devolver a terra, né? Que era de arrendamento, que é mais um problema aí. Você tem uma questão tanto do investimento que você fez aí, quanto a questão do arrendamento, né? Contrato, você tem que fazer uma quebra de contrato. Uhum. Então é uma situação aí que, infelizmente, não só a mim, mas atingiu várias pessoas lá, e principalmente os pequenos, né? E vou te falar, não está sendo fácil esses anos, não. A gente lá vem, esses dias eu tive aqui na cooperativa, a gente fez, começou a dar um processo de renegociação, fez isso daí no ano passado, esse ano, infelizmente, novamente, porque juntou duas coisas, foi a geada e, por outro lado, ano passado, a seca, né? Sim. A seca foi muito forte, então a gente aliou dois fenômenos aí para estar trazendo prejuízo para a gente, infelizmente. Infelizmente. E assim, a gente fica chateado, né? Porque produtor rural, a gente cria um carinho, né? Vai muito além daquele prejuízo financeiro. Eu não sei você, mas assim, eu imagino que a gente compartilha esse sentimento. A hora que você chega lá e vê tudo queimado, né? Assim, é um esforço que foi pro ralo. E assim, a gente ficou muito triste, assim, e ficou inseguro pela situação e pela, como eu disse mais cedo, né, pela falta de apoio, de amparo, né, em termos de políticas, inclusive de acesso ao crédito. Eu até queria tocar nesse assunto aqui para a gente saber, porque até se você tiver uma alternativa, eu vou usar dela. Porque, assim, lá em casa, a gente tá, como se diz, de mãos atadas, porque nós não temos políticas, infelizmente, né, foi disponibilizado o Funcafé. Aliás, felizmente foi disponibilizado o Funcafé, mas o montante de recursos foi muito baixo, né? Tá uma taxa de juros aí subsidiada de 7% ao ano, mas aí a gente ainda vê muitas limitações e isso ainda vai significar o endividamento aí para frente, né? Teve gente que conseguiu rolar a dívida, não sei se foi o seu caso, mas fazer a renegociação dos contratos. Sei de muitos produtores grandes daqui de Patrocínio que tinha muito café negociado, né, em venda futura. Infelizmente, não vai ter como fornecer, justamente porque o pé não existe mais, né? E aí a gente toca na questão da quebra de safra, que já foi ocasionada também pela seca, mas aí a seca é, enfim, questão climática. E aí a gente abre o olho, né, para o maior gargalo do campo. Primeiro, a gente fica à mercê das intempéries climáticas, né, não tem essa segurança. A gente fica à mercê do mercado, porque a gente vai negociar, a gente sabe o preço que a gente paga, quanto que custa para produzir, mas a gente não sabe quanto que a gente vai receber. Sim, tá assim na saca do milho, do café, no preço do litro de leite. Então, assim, infelizmente, se a gente não tiver políticas públicas que segurem nessa situação e que nos ofereçam uma certa segurança para continuar o cultivo, assim, a tendência
tendência é a gente continuar sofrendo muito, padecendo, e o custo individual disso para cada produtor é muito alto, né? Então, fica aí a pergunta, como que você fez com prejuízo financeiro? Como que você conseguiu acesso em algum banco? Enfim. Então, praticamente o bom do meu movimento aí, praticamente que eu estou levando hoje em dia é dentro do Cicobi Copracred, né? Cooperativa de crédito que a gente tem aqui na cidade. Então, procurei cooperativa, a Emater, no caso, na época, ela teve presente, né? Não só para mim lá, né, mas rodou praticamente a região toda aí, fazendo aqueles laudos lá para negociação, né, que ia te ajudar juntamente com a cooperativa de crédito, tanto uma revenda, para estar renegociando, jogando isso aí para frente, né, mostrar a realidade de cada produtor, né, cada um atingiu, vamos supor, 50% da sua área, outro 60%, um com dano leve, outro com dano mais alto, né, e a gente vê aí que a Emater teve lá e ajudou a gente fazendo esses laudos. Porém, só isso aí não resolve, né? Tem a questão, depois você tem que pegar esse laudo, ir lá para frente, renegociar sua dívida e jogar para frente. Mas aí que está a questão. Você vai lá, renegocia e joga para frente, mas chega a hora que você vai ter que pagar. E a gente vai recuperando a lavoura a curto prazo, né? Recuperando. E a gente não sabe que dia que infelizmente, vai que volta uma geada dessa aí novamente, torna a atingir nossas lavouras. Então, boa parte, igual a gente vê bastante, lá tem vizinho meu lá com área pequena, que foi fortemente atingido. E, assim, na verdade a pessoa ficou traumatizada, sabe? Ele tem medo de adquirir aquele crédito sem saber se vai endividar cada vez mais e se vai conseguir estar pagando, né? Eu mesmo rolei minhas dívidas todas para frente, praticamente. Esse ano já comecei a negociar de novo, jogar para frente, porque minha colheita é baixíssima, né? Tô com área lá passando máquina, tem área que tô derrubando no chão, tem área que eu acho que nem compensa, na verdade. Derrubar no chão e passar a máquina para recolher, né? Recolhedora, porque não compensa. O café que tem no pé não paga a colheita. E aí tá as dívidas tudo aí me esperando, né? É uma situação difícil. Exatamente, você falou uma coisa muito importante, né? Porque esse investimento que a gente faz no café, que a gente fica ali cultivando a planta enquanto ativo biológico, né? A gente tem a expectativa de retorno daquilo ali a longo prazo, né? Lá na Catiara, por exemplo, a gente tinha pé de café ali de 4 anos que ia ter agora a primeira colheita, né? Então a gente estava esperando e foram áreas que foram atingidas pela geada. Infelizmente a gente perdeu todo o investimento, né? E quando a gente fala de cultivo que é permanente, isso é muito mais claro, né? Principalmente porque todo o investimento que você faz ali para o cultivo do café, desde maquinário até insumo, enfim, tudo isso é muito custoso, né? Muito oneroso. E agora, depois dessa geada, né, que aconteceu na metade do ano passado, veio depois o Guerra, que foi enfim, localizada, né, endêmica, mas isso disparou os preços da inflação. A gente está sendo muito atingido por isso aqui hoje. Quem precisa fazer uso de insumo aí, de adubo, enfim, vê a dificuldade. Óleo diesel, né? Exatamente. Óleo diesel tá muito difícil. Vê a dificuldade que é para fazer o manejo justamente por causa do disparo dos preços, né? E, de um outro lado, a gente vê também o preço do café. Agora que está dando uma estabilizada, né? Na época disparou, a gente que tinha contrato travado ali na casa dos R$600, viu assim? Maioria, né? Exatamente, foi assim, muito difícil, porque o custo para você produzir aquilo ali aumentou. E o valor que você vai receber, de certa forma, não vai ser coerente com aquilo ali que você investiu, né? Então, infelizmente, a gente fica nessa zona de insegurança. E você falou da Emater aí, a gente tem que ressaltar como que foi, né, contornada essa situação na época da geada aqui em Patrocínio. Eu lembro da dificuldade que nós tivemos para trazer governanças estaduais para cá, né? Infelizmente, a nossa região, felizmente, né? A nossa região tem um protagonismo grande no que diz respeito ao estado e ao país por causa da produção. A gente sabe aqui que o Alto Paranaíba, o Triângulo Mineiro lidera, né? Principalmente na cultura do café, né? Exatamente, principalmente na cultura do café. O Patrocínio tem, como se diz, é a maior produtora e exportadora de café do estado do Brasil, né? Esse Brasil é do mundo, então Patrocínio tem um protagonismo mundial. Então, isso significou uma perda muito grande para nós, significou uma perda grande para o município, né? Em termos de arrecadação também. Mas a gente vê a necessidade da gente ter agências de fomento, né? A situação da Emater, por exemplo, foi muito importante, porque você falou do laudo, né?
tudo bem que o laudo não resolve, mas a gente precisa ter um respaldo. Até na hora de renegociar, a gente precisa ter tudo documentado. E eu acho que ali o selo da Emater, o fato deles terem efetivamente estendido as mãos para nós, foi muito importante. Eu falo porque eu também fui uma das pessoas que foram acolhidas, né? A nossa fazenda, enfim, a minha família toda fez o uso desse serviço que foi disponibilizado. E aí a gente vê a importância, né, de realmente estar oferecendo esse amparo às pessoas que foram atingidas, porque aquilo ali vai ser uma segurança para a gente na hora da gente necessariamente ter que negociar novamente. Mas não resolve. E aí a gente incorre num dos maiores fatores que são limitantes para o nosso desenvolvimento, que é justamente o acesso ao crédito rural. Né? Quando a gente eu falei aqui do Funcafé, o montante do Funcafé foi muito baixo. Eu não sei se você está acompanhando agora, mas na última semana de junho, eles aprovaram o Plano Safra. Né? E o Plano Safra vem sofrendo um desmonte progressivo, né? Pelo menos na última gestão a gente viu aí que acho que foi em abril, né? Em abril começaram a ser feitos os cortes no plano e ele foi suspenso. Então, para as pessoas, inclusive aquelas pessoas que é o maior público do programa, né? Aquelas pessoas que fazem agricultura familiar, isso foi, como se diz, um grande fator desestimulante, né? Para continuar a produção. Porque as pessoas lastreavam tudo aquilo no crédito que estava sendo concedido e hoje o plano que foi aprovado, eu não sei se você viu, mas a taxa de juros de 2 dígitos, né, de 5% a 12%. Tudo bem, aí como se diz, a desculpa que eles deram foi que a Selic está disparada, né? Acho que a Selic está acima de 13% e que eles conseguiram manter isso abaixo dos 13%. Mas, de toda forma, uma taxa de juros de 2 dígitos, ela é insustentável para o agronegócio. É inviável. Exatamente, sobretudo por essa questão que você colocou, porque a pessoa... A gente, enquanto produtor, né, e você pontuou isso, a gente não sabe se a gente vai ter o retorno. É um investimento incerto, né? Principalmente agora, assim, com tantos eventos inéditos que têm acontecido, né? A gente tem um negócio a céu aberto, né? Exatamente. O risco do investimento é muito alto e a gente não sabe se vai ter esse retorno. Né? Então, para fazer esse endividamento, a gente tem que ter uma certa segurança e teria que ter, né, o estímulo do juro. Então, quando a gente vê essa questão, essa atuação, a gente precisa falar muito, né, das políticas de crédito que são praticadas hoje. E, infelizmente, nesse sentido, a gente vê que existe, né, uma certa... não vou falar que está péssimo, né, mas que com certeza poderia melhorar, porque a gente fala muito na questão de ter que aumentar o volume dos recursos, o montante dos recursos para democratizar o acesso ao crédito, mas, infelizmente, a questão da taxa de juros foi relegada a segundo plano. E ela vai ser, com certeza, um dos gargalos para esse acesso e para o desenvolvimento das pessoas que tomaram esses recursos. Né? O uso que você fez do recurso hoje é recurso de terceiro, né? Recurso da rede bancária. Como que você está enxergando isso? Você está otimista? Enfim, você pegou do banco, não é recurso próprio. A gente tem que fazer uma análise também do custo de capital, porque às vezes o seu dinheiro está custando mais, às vezes você pode deixar ele investido e pegar as taxas subsidiadas, mas enfim, o que você está achando dessa alternativa que você teve dentro aí do banco da cooperativa? Então, infelizmente o bom seria trabalhar com recurso próprio, né? A gente sabe que você com recurso próprio ali, além de você deixar de estar pagando juro, você compra com melhor preço, né? E a gente já lá vem, quando você vem com o passar do tempo que você vem fazendo certo investimento ali, infelizmente não estou conseguindo tirar esse dinheiro, ou seja, você vai trabalhando sempre com o recurso do ano, todo ano você paga, retira para trás, e é dessa forma que a gente vem mantendo. A questão de juros, até o ano passado eu consegui contratar com os juros até interessante, porém esse ano a gente já nota aí que já deu uma subida já, e é um ano que a gente, pela dificuldade que o produtor vem tendo aí, né, com suas lavouras, devido a fator climático aí, né, vem cada vez menos produção, né, produção baixando, a gente vê que seria mais interessante a gente ter uma ajuda do governo para diminuir talvez isso daí, né, mas infelizmente lá vai na contramão, que é o aumento. Os custos lá vai cada vez mais caro também, né, insumo, defensivo, adubação e mais o juro, né. Aí o que acontece? Sobe o produto da gente, né, o produto final. Mas eu acho que não tá suprindo, por quê? Mesmo com essa alta aí, no nosso caso aqui a gente está falando da cultura do café, né? Mesmo com a alta que o café teve,
a produção que ele está tendo, eu acho que não está batendo, sabe? Se você colocar na ponta, na ponta da caneta, aí não vai estar fechando. Você precisa de produção, a verdade é essa, né? Fabiana, e você falando aí deixou muito claro para mim uma questão que a gente não costuma prestar muita atenção, né? Porque aqui dentro de Patrocínio e no Brasil como um todo, a gente vê que existe um fomento para os grandes produtores, sobretudo aqueles que estão atuando ali na produção e na exportação de commodities, até porque isso é interessante economicamente, né? Isso nos garante uma balança comercial superavitária, enfim. E aquele bordão, né? Aquela famosa fama de Brasil como celeiro do mundo. Mas quando a gente fala dos grandes produtores, a gente percebe que são pessoas que têm essa facilidade de acesso ao crédito, são pessoas que, às vezes, inclusive, têm outras fontes de renda e ficam relegados a segundo plano os pequenos e os médios produtores. E aí a gente esbarra aí nessa questão do crédito, nas dificuldades, né, na burocracia toda, porque aqui eu falei do Funcafé e, assim, você falou do movimento cooperativista, falou da Cicobi, eu acho que a gente tem que reconhecer também a atuação desses bancos. Eu falo porque eu sou cooperada lá e, assim, a gente tem felizmente, assim, pessoas e instituições financeiras, inclusive, que estão voltadas para oferecer um apoio efetivo, né? Sobretudo nessa questão da burocracia, porque eu acho que é um grande entrave para a gente que precisa ter acesso, e às vezes, assim, eu falo porque você é uma pessoa formada, eu também, enfim, a gente tem um certo grau de instrução. Agora, para as pessoas que estão ali, que estão no dia a dia no campo, que às vezes não conseguem nem vir para a cidade, né? A gente vê que existe ainda mais essa dificuldade, né? De literalmente colocar a papelada em dia para conseguir ter acesso a esses recursos. E aí, quando a gente fala disso, a gente deixa de perceber que essas pessoas, e eu falo assim também a nível municipal, porque aqui dentro de Patrocínio, mais de 70% da nossa arrecadação, do nosso PIB, vem do meio rural. E a gente não pode deixar de reconhecer o papel essencial da agricultura familiar, da diversificação das culturas, né? É uma cidade agro, né? Exatamente. E principalmente porque a gente fala, hoje, a nível de Brasil, a gente vê aí os dados recentes que foram publicados de 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, ou seja, pessoas passando fome. E isso é muito prejudicial para um país, e é um dado muito alarmante, quando a gente só tem, como a gente só privilegia políticas públicas de fomento à produção e exportação de commodities, porque aí a gente deixa de considerar o protagonismo que a agricultura familiar tem também, né, nessa questão de garantir a segurança alimentar, até porque com a diversificação de cultura a gente consegue todo o resto, né? Como se diz, a gente não vai viver só comendo café e a gente não come soja, né? Realmente. Então, assim, eu fico feliz de ver que você é uma dessas pessoas que fazem, né, como se diz, o nosso país literalmente levar comida para a mesa do brasileiro. Porque a gente precisa focar também nessas atividades, a gente precisa reconhecer esse papel e a atuação dessas pessoas, né? Às vezes não são a maioria em termos de arrecadação, mas quando a gente fala em termos de quantidade produzida e de volume de produtores, se reúnem, né, grande parte, e assim, isso é muito significativo para nós. Quando a gente fala de agricultura familiar, tem dados aqui que falam que 77% das propriedades produtivas do país são ocupadas por pessoas que praticam agricultura familiar, né? Então, assim, isso é um dado muito simbólico para nós e, com certeza, um dado que nos orienta a buscar políticas públicas que fomentem esse tipo de prática. E a importância aí do governo estar olhando aí para esse pequeno, para o agricultor familiar, porque a agricultura familiar ela é fundamental para quê? Tanto fornecer o abastecimento de alimento próprio, né, para dentro do país, quanto nessa questão da inflação, né? A gente vê a importância disso daí. Exatamente, essa questão da inflação é um fator crucial quando a gente considera, por exemplo, não só a Selic, mas também o IPCA, que é o que a gente está vivendo agora, que é justamente o indicador que reúne todas aquelas mensurações advindas dos itens que compõem a cesta básica consumida pelo brasileiro. Então, a gente vê que, como a inflação está disparada, isso influencia, inclusive, no acesso ao crédito e nas políticas que são aprovadas, né? A nível de Congresso, por exemplo, o Plano Safra, né? A justificativa para a taxa de 2 dígitos foi justamente a inflação disparada. Então, a gente chega num dilema que é o seguinte: não adianta terem sido liberados 340 bilhões
se esse volume, né, se esse aumento nos recursos não for acompanhado por uma redução da taxa de juros e uma facilitação para esse acesso. Infelizmente, né? Então, a gente precisa de pessoas e de políticas que estejam direcionadas para diminuir os impactos dessa inflação no bolso. E não só em termos de produtor rural, né, mas do bolso do brasileiro como um todo. A gente analisa medidas que estão sendo tomadas agora, a exemplo da PEC Kamikaze, né, assim, ironicamente nomeada dessa maneira, mas a gente sabe, né, que o que o governo está fazendo agora? Injetando mais dinheiro na economia. E a tendência, infelizmente, natural disso, né, sustentada até pelas nossas teorias econômicas aí, é que haja uma redução desse poder de compra. Para além dessas dificuldades no que diz respeito ao acesso ao crédito, que a gente tanto falou aqui, que eu acredito que seja um dos maiores gargalos para a nossa produção, o que mais que você encontra de desafio no campo, Fabiano? Olha, um deles seria a mão de obra, né? A gente está vivenciando isso daí esse ano, vamos colocar no nosso caso lá da cultura do café, né, que a gente vem falando aqui. A gente nota que cada vez está mais escasso, não está tendo, não sei esse ano se foi motivo aí por causa da queima das lavouras, né, da geada que teve na região, o pessoal não veio, porque normalmente tem aquela migração do pessoal que vem do norte ali, da Bahia, que já tem costume de trabalhar na região aqui. Esse ano a gente viu que não tem esse movimento. Até mesmo fazenda que tem lá próximo, lá que procurou esse pessoal que vem, falou, eu estou trabalhando hoje em tal coisa, numa indústria aqui, não sei o quê. Então, assim, as pessoas estão deixando de vir. Então, um deles aí está sendo esse problema, está sendo a falta de mão de obra para destinar, no nosso caso lá, a gente mecaniza, né? A maioria, o pessoal, tudo tá trabalhando com mecanização. Mas, independente, você não fica sem a mão de obra, né? A gente precisa da terceirização, né, de um pessoal para estar ajudando. Exatamente, existe essa limitação, a gente também sofre com isso. Para além disso, a gente vê que existe muitos gargalos na nossa legislação trabalhista também. Eu acredito que tem muita coisa para melhorar ainda, para que a gente cultive, como se diz, nós precisamos que o produtor rural tenha segurança, né, inclusive jurídica, para fazer a produção, para fazer o cultivo. E a gente vê que existe muitas dificuldades, eu falo assim por experiência própria, até em questão da legislação mesmo, existe muitos gargalos, muitas lacunas, né? A gente vê esse desamparo e a gente fica à mercê, né? Fica numa zona de insegurança muito grande. Agora, no que diz respeito à mão de obra, eu acredito que a gente está vivendo agora, para além dessa dificuldade, né, de encontrar pessoas que venham, inclusive de fora, né, na época da colheita, na época da safra, eu estou percebendo um movimento, não sei se é recente, mas eu tenho visitado, né, as comunidades com mais frequência e tenho visto que não raramente as pessoas da própria comunidade manifestam interesse, uma intenção de migrar, de sair dali, né, de vir para a cidade, porque justamente de entrar, né, nesse movimento de êxodo rural, porque não vem mais perspectiva dentro do campo. E isso é muito triste. Tem muito. Exatamente. Está acontecendo isso daí. Isso é muito triste e é um sintoma de que a gente precisa, né, de investimento em qualificação dentro do campo para que essas pessoas que estão ali sejam valorizadas, né? Eu mesmo fui um que pensei seriamente em desistir após as geadas, né? A gente viu que na época aconteceu que muita gente, assim, perdeu o ânimo para trabalhar com aquele cultivo, né? Você investe, como a gente estava falando, não é só financeiro, né? É uma coisa que, tipo assim, a planta para a gente é como se fosse da família, né? Exatamente. Você trata com carinho. Então, você quer ver o resultado daquilo, não é só financeiro, né? Aquilo ali é uma coisa que você entra igual o café. Café é uma coisa que você investe nele aí para 10, 15, 20 anos, né? Uma lavoura, a gente tem lavoura até de 30 anos de idade, né? Então, é um investimento alto que você faz e você cuida daquilo ali, você quer ver prosperar, né? A hora que você vem lá, acorda num dia e acorda no outro, dorme num dia e acorda no outro. E perdeu tudo? Perdeu tudo, você fica meio sem rumo, sem pé no chão, né? Sem saber o que fazer. E o desânimo vem. Muita gente chegou a pensar mesmo até em desistir. Eu fui um desses, né? Pensei em desistir, vim para a cidade. Até mudei minha carteira, troquei para D para caminhão. Falei, eu vou arrumar um serviço de caminhão e vou largar. Não vou mexer com agricultura, vou largar disso aqui, vou chutar o balde, né? Eu falei na época. E assim, a minha esposa na época até me segurou, né? Um pouco aí eu falo que foi ela que me segurou, porque senão eu realmente tinha vindo. E
E a gente vê que tem muita gente que aconteceu isso daí, né? A pessoa tá sem perspectiva, né? Sem saber o que vai ser do ano que vem, o que eu vou fazer. A gente vive de fé e de esperança também, né? É aquela história, o ano que vem eu colho café, só que esse ano que vem nem vem rodando todo ano, ano que vem... E o período entre safra, infelizmente, agora se era, como se diz, um ano, né? Hoje, assim, às vezes até 2, né? Porque tem safra, quando a gente colhe uma safra boa, no outro ano a safra já vem menor. Então, assim, infelizmente, a gente que estava esperando cobrir custos de produção passada, esse custo de investimento todo, infelizmente, a gente ficou, né? A gente foi surpreendido. E ainda vive nessa esperança de não acontecer novamente, né? Mas, felizmente, aí vem a questão da importância da diversificação. Você também tem outros cultivos, né? Todos eles foram afetados? O maracujá também foi? O maracujá meio lá, a sorte que assim, o maracujá é 2 anos, né? A safra dele. Você planta ele, tira uma safra primeiro ano, segundo, já é um ano de fazer a renovação da área. Ele finaliza a colheita agora em agosto, né? Em agosto está finalizando a safra do maracujá. Então, tipo assim, a geada já pegou ele caminhando para o fim já do último ano, que seria a segunda safra dele. Foi minha sorte, mas foi perda total também. O maracujá parecia que tinha passado fogo. Nossa. Aí tinha que fazer toda a renovação, você entra ali com a foice, corta aquilo tudo, queimar, limpar a área e plantei novamente, né? Comecei novamente. É onde que eu falo, a gente, igual no meu caso lá, eu não tenho outra opção, você tem que diversificar, porque você precisa de ter renda dentro de casa, você tem a conta de energia para você pagar, você tem o alimento para você comprar no final do mês, tem o carro, tem o óleo diesel. Os custos fixos são tudo. muito altos, né? Realmente. Mas, assim, eu falo que é até um privilégio, né? Você ter tido a formação voltada para essa área. A gente vê muita gente que ainda padece justamente pela falta desse acesso. Eu acho que a gente precisava de pessoas, a gente precisa de políticas públicas voltadas para valorização e para capacitação desse profissional no campo, porque senão a nossa tendência é justamente assistir essa migração, né, essa desistência. Você é uma pessoa extremamente preparada e ainda assim tem dificuldades. Então imagina quem não teve, né, esse acesso, né, essa qualificação. Hoje eu falo até porque eu estive numa reunião de conselho esses dias para trás. Não vou falar onde, porque ainda corre o risco de ser identificada a pessoa. Mas chegou uma pessoa para mim justamente relatando isso, falando da dificuldade e da pouca valorização no ambiente do meio rural, né? Então, a gente precisa, acima de tudo, eu acredito que essa mudança também começa por meio de investimento em educação. Acho que a gente precisava ter aqui dentro de Patrocínio, né, dentro da nossa região, que é essencialmente agrícola, investimento em cursos técnicos, né? Eu soube que a gente já teve os técnicos ali na escola, no estadual, né? Infelizmente nós perdemos. E assim, hoje a gente tem um instituto técnico aqui dentro de Patrocínio, Instituto Federal. Não temos cursos técnicos voltados para o cultivo, né? Para a agricultura. Infelizmente. É uma questão que eu vou entrar nela. Exatamente. Não, e assim, quando a gente fala da educação, né, do acesso também ao ensino superior, que é muito importante, a gente fala de uma peneira, né? Porque muitas pessoas não têm acesso justamente pela limitação das mensalidades, que são altíssimas, né? Às vezes não tem, como se diz, bolsa. Então, assim, a gente precisava buscar uma alternativa para estar acolhendo essas pessoas, né? Porque são pessoas que fazem a economia da nossa cidade, que fazem o nome do nosso país. Então, no meu caso aqui, por exemplo, vou citar a minha situação. Eu sou técnico em cafeicultura, formei pelo IF Sul de Minas. Eu saí daqui, rodei 400 quilômetros para fazer um curso técnico para me atender na minha área. Só para você ver a falta que faz você ter na região. E uns colegas meus aqui da cidade, né? O que a gente fez? Eu descobri o curso pela internet. É um curso que me interessava muito, né? Porque estava na minha área, eu já tenho a parte prática, né? Então eu falei, vou buscar teoria. Sempre gostei de estar estudando. Então, achei a oportunidade lá, fiz a matrícula, ia lá para o Sul de Minas estudar. A gente fez o curso online, porém tinha aula presencial uma vez por mês, né? A gente deslocava daqui. Mas o que eu tenho que parabenizar o governo federal aí? Lá a gente ganhava apostila, o curso gratuito, e é uma coisa que muita gente aí não tem oportunidade, né? A gente conseguiu, eu pesquisando, eu achei essa oportunidade lá, corri atrás, batalhei. Muita gente achou, não vai dar certo, você vai sair daqui para fazer um curso nessa distância. Eu falei, vai.
E eu fui lá, Ainda batalhei, bem que você foi. consegui meu diploma e, graças a Deus, em 2018 a gente estava formado, técnico em cafeicultura. Que coisa E boa. me ajudou bastante. Que coisa boa. Não, e eu não tenho dúvidas, né, que isso foi um divisor de águas na sua vida, mas a gente, quando toca nessa situação, a gente também reconhece inúmeros privilégios, né? Por exemplo, a possibilidade de você se deslocar, de sair para longe, né, de você ter ali uma turma, né? Porque quando a gente fala do meio rural, principalmente, né, na cidade a gente já sabe da dificuldade, né? Mas quando a gente fala do meio rural, essa questão do acesso, ela é muito restrita. Ela é muito restrita. Então, a pessoa tem que ter muita força de vontade, tem que ter condição financeira também para sustentar o estudo, porque apesar de ser, né, como você falou do material aí, tem todos os custos do deslocamento, tem o custo de oportunidade de você não estar trabalhando, né, ali, efetivamente, por exemplo, no dia que você se ausenta, você deixa de estar acompanhando a sua propriedade. Então, assim, são escolhas, né, que são feitas. Felizmente, eu acredito que a educação é uma delas que, assim, a gente nunca se arrepende de estar investindo nisso, mas a gente precisava de falar em termos de democratização, né? E olha só, sul de Minas, né? A gente está numa região que é polo agrícola e, infelizmente, não existe. A gente tinha que estar aqui, levantando a bandeira, atraindo pessoas para estudar aqui, né? Porque a gente tem onde aplicar. Inclusive, acho que seria muito bom, porque a gente fecharia o ciclo, né? Se a gente tivesse a oportunidade de capacitação profissional aqui, de repente, essas pessoas que vêm para cá, né, que viriam para cá em uma situação hipotética, ficariam por aqui para trabalhar aqui também, para gerar economia aqui na nossa região, no Alto Paranaíba, né? Infelizmente, a gente vê que ainda existe essa lacuna, essa ausência de investimento nesses termos, mas também com a possibilidade de investir. São projetos que a gente precisa desenvolver mais e melhor também. Muito interessante. Para além dessa questão, né, da capacitação, da qualificação, que também atrairia mão de obra e solucionaria um desses problemas, né, que a gente colocou aqui, que é justamente o acesso a profissionais para trabalhar no campo, a gente também incorre na questão geral, né? Cadê as políticas públicas que são praticadas aqui dentro do nosso município, né? O que você vê hoje aqui que está faltando, que poderia melhorar, ou de repente você faz uso de alguma concessão municipal aqui que você acha interessante? Qual que é a sua experiência com isso nesse sentido? Então, o que eu estava falando, a questão do governo municipal, né? Ajuda bastante com essa questão do calcário e do gesso, porém, a gente... Vou lá no pequeno de novo. Muitas vezes o pequeno está tão com dificuldade financeira que não consegue estar arcando aí com o frete do calcário. Você está lá com o seu solo ácido, né? Você sabe, você já fez a análise de solo. Seu solo está ácido, só que infelizmente a pessoa não tem não consegue estar fazendo investimento ali para estar puxando, trazendo calcário, gesso, né? E a gente vê isso aí acontece com bastante. O governo disponibiliza, né? Só que a pessoa, por dificuldade financeira, a gente nota aí, principalmente os menorzinhos, que tem um sítio menor, muitas vezes, ainda mais depois dessa geada aí, né? Uhum. Então, a pessoa talvez tenha esse recurso, mas não consegue estar colocando ele ali, né? Olha só, para provar, né, que sempre tem como melhorar. A gente fala da assistência que é prestada hoje aqui, né, em termos de município pela Secretaria de Agricultura, e aí fica muito explícito, né, a questão da importância da gente ter uma representatividade. Hoje eu falo muito, e a gente vê muito a importância do gesso aqui para patrocínio, né, e do calcário. O gesso foi verba do deputado federal, né, do Zé Vitor, que atende muita gente, e eu falo com orgulho porque onde a gente chega, né, dentro das reuniões dos conselhos, a gente vê o quanto que isso impacta e o quanto que isso contempla uma ampla gama de pessoas, né? Mas, infelizmente, ainda tem esse tipo de limitação. E aí a gente vê a importância da atuação no conselho comunitário. Eu fico muito feliz de presenciar e acho muito bonito esse trabalho, porque é realmente, assim, a união fazendo a força é literalmente o desenho e o retrato disso, né? Que a gente tem um representante, a gente tem uma pessoa que colhe as demandas da comunidade, e eu acredito que essa, com certeza, seria uma demanda plausível de ser levada à frente, porque realmente, às vezes a gente tem o recurso disponibilizado, vem verba do governo federal por força, né, de deputado federal, e poderia também ter mais atuação de deputados estaduais, por isso que a gente fala dessa questão aqui muito em patrocínio, né, porque a gente
infelizmente, carece dessa representação. Quando a gente fala também da atuação da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Obras, a gente tem que reconhecer a disponibilização dos maquinários, né? Isso tudo, grande parte desses maquinários são disponibilizados por força também de deputado, por emendas parlamentares, daí a importância da gente ter uma pessoa que advoga em favor da nossa região, da nossa cidade, né? Isso tudo significa muito desenvolvimento para nós. Mas, infelizmente, a gente ainda vê detalhes pequenos, né? Como essa questão aí do frete. Eu já soube, por exemplo, de pessoas que deixaram de produzir porque não tinha assistência para o programa, para o PNAE, né? Para o programa de alimentação escolar, aquele pessoal que fornece alimento para a escola, da agricultura familiar. Sim, sim. Muito interessante, mas as pessoas deixaram de produzir porque não tinha mais acesso às sementes, né? A gente já ouviu falar, né? Já, inclusive, teve implementado políticas públicas a nível de Estado, né? Inclusive, intermediadas aí pela Emater, no que diz respeito à distribuição de sementes, né? Distribuição de mudas. A gente tem isso também dentro do município, a distribuição de mudas, mas, às vezes, isso não chega lá na ponta, né? Que é a pessoa que tem que ser beneficiada e, às vezes, não tem também a instrução, né? Às vezes, não tem a disponibilização de técnicos para fazer esse acompanhamento, né, inicial, né, para que o agricultor consiga dar os primeiros passos. Então, nisso tudo, a gente fala de questões que precisam ser melhoradas a nível estadual. Então, inclusive, a gente vê a importância aí que talvez a Emater deveria intensificar mais um pouco sua ação aí, direto no campo, né, levando um técnico aí para dar uma assistência ao pequeno, né? Que a gente nota que eu tive essa oportunidade aí de estar adquirindo conhecimento e tenho uma forma para mim diversificar minha cultura lá, mas muita gente não tem conhecimento aí para estar fazendo essa diversificação de cultura, né? Então a gente nota aí que tá certo, a Emater está fazendo o serviço dela, pode ter suas limitações, né? Porque depende, é um órgão estadual, né? Se eu não me engano. Uhum. Então eu sei que talvez o pessoal é um pouco restrito, né? Pelo tamanho da área, nossa cidade é bastante grande, mas a gente nota que poderia ter essa inserção maior aí da Emater junto com o produtor, né? Tá levando assistência técnica direto ao produtor lá para estar ajudando essas culturas aí que vai te ajudar na sua renda final, né? Exatamente. Você falou uma questão muito importante, que é justamente a amplitude e o tamanho da nossa área rural aqui dentro de Patrocínio. A gente tem 36 comunidades, temos 4 distritos e a gente sabe que é impossível colocar isso a cargo de uma instituição só, de uma agência apenas. Então, a gente precisa fomentar cada vez mais e fortalecer a atividade e a atuação coletiva. Então, por isso a gente reconhece a importância das nossas cooperativas hoje aqui dentro de Patrocínio. Eu falo com propriedade porque eu tenho relacionamento lá dentro, né, na Expocacer, na Cochupé, e a gente sabe do compromisso, né, dessas pessoas, dessas cooperativas com o nosso desenvolvimento aqui. Quando a gente fala em instituições financeiras também, a gente tem visto um fortalecimento das cooperativas, né, de crédito rural aqui. Então, a gente fica muito feliz com esse protagonismo. Então, gostaria até de te parabenizar, Maria Clara, pela sua presença na nossa comunidade, né? Eu sei que você está visitando comunidade por comunidade. Pelo menos do meu conhecimento, a única pré-candidata aí que visita comunidade por comunidade, eu mesmo não tive conhecimento de outra candidata que fez isso daí, né? E só tenho que agradecer, né? É uma pessoa que tem uma ligação direta aí com a agricultura, com a fazenda, né? Então, você conhece bem aí a dificuldade que os produtores têm, né? E tá lá em busca, escutando todo mundo de coração aberto aí, para estar ajudando, e espero que vai dar certo, né? Sucesso para você. Fabiano, eu que agradeço. Eu tenho sido muito feliz nessas minhas visitas, encontrado pessoas incríveis. Fico feliz pela nossa amizade. Pode ter certeza que eu vou continuar com esse trabalho, com essa presença. Pessoal, muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Até breve.